Boa tarde a todos. Às 16h11 do dia 24 de agosto de 2015, no plenário Mário Shows, na sede da Câmara de São José dos Campos, dando presente o vereador Roberto Deleven, Juvenil Sivério, Luiz Mota, Carlinhos Tchaca e eu, Ângela, que presido essa reunião, de SEI, que foi constituída para apurar as questões relativas à dívida contraída pela Fundação L. Augusto de Souza, Fundaz, para com a Fazenda Nacional, em razão do não recolhimento da contribuição previdenciária patronal nos anos de 2004 a 2010. Daremos início agora, então, à 9ª reunião desta comissão. Na tarde de hoje, a gente vai ouvir o senhor Hiromichi Yoshioka, tá? Que será ouvido na condição de testemunho, comprometendo-se a dizer a verdade sobre os fatos e não beneficiar ou prejudicar qualquer das partes envolvidas nessa investigação. O senhor está ciente disso daí e que assume o compromisso de como testemunha, falar a verdade. Liga o microfone dele aqui, faz favor. Sim, senhora. Obrigada. Bom, a dinâmica vai ser, eu vou fazer algumas perguntas, os outros vereadores também vão fazer novas perguntas, o senhor responde conforme o senhor entender que eu tenho conhecimento dos fatos, tá bom? A gente está chamando o senhor porque foi, dentro do relatório, colocado como presidente da Fundaz. Em que época o senhor foi presidente da Fundaz? Eu assumi interinamente no final de março, início de abril, não me lembro exatamente a data, de 2004. Depois eu fui conduzido já como titular, né, em 2005, 2006, depois 2007 e 2008, até 2008. O senhor ocupou outros cargos além de presidência da Fundaz? Eu ocupei, antes de 2004, eu era diretor administrativo financeiro da Fundaz, em 2001. Então, o senhor já disse para a gente os períodos em que foi presidente da Fundaz e depois, antes de ser presidente, diretor financeiro, tá? Pois não? Boa tarde, senhor Hiromichi. Além desse cargo na Fundaz, na prefeitura, o senhor teve outro cargo ou outro órgão público? O senhor teve cargo comissionado? Eu estive na prefeitura. Antes para a Fundaz, eu passei quase um ano na Secretaria de Obras, e depois que eu passei a Fundaz em 2008, a partir de 2009, eu fui para a Secretaria de Planejamento como diretor de Patrimônio Imobiliário. Senhor Hiromichi, o senhor sabia que para ter utilidade pública seria necessário a diretoria não ser remunerada? A diretoria da Fundaz? Para ter utilidade pública. Não, beneficente. Entidade beneficente. Então, não, mas é a utilidade pública primeiro. Não, eu desconhecia isso, não sabia, não. Tá certo. E para ser beneficente, mesma coisa. O senhor não sabia que seria necessário não ser remunerado? Não, eu não sabia disso. Essa informação que o vereador está indagando é porque exatamente versa o processo de não pagamento da dívida, da parte patronal, baseando em ser uma entidade beneficente, né? Que faz benemerência, etc. e tal. E o Conselho Nacional de Assistência Social, por isso eu acho que a pergunta do vereador, ele exige 3 coisas. 1, que a direção não tenha remuneração. 2, que não tenha dotação orçamentária fixa, destinada, e a prefeitura faz o repasse para a Fundaz. E o 3º, que os membros sejam eleitos, a diretoria dessas entidades ser eleita. O senhor foi eleito ou indicado para exercer esses cargos? Eu fui indicado. Indicado pelo presidente da Fundaz ou pelo prefeito? Agora eu não sei lhe dizer. Como diretor administrativo, eu não sei dizer quem que me indicou para ser diretor da Fundaz. Agora, como presidente, eu entendo que foi o prefeito. O senhor tem alguma filiação partidária? Hoje, na realidade, eu estou
conforme fala, eu tenho uma filiação ainda, mas não tenho mais ativo, né? Eu sou filiado ao PV. PV. Boa tarde. Primeiro, seja bem-vindo a essa reunião da SEI. Eu queria saber o seguinte: na época em que o senhor era presidente da Fundas, o senhor era filiado ao PV ainda? Não, na época eu era filiado ao PSB. PSB. Eu queria fazer uma pergunta assim: como foi informado acerca da contratação do advogado para a propositura de ação judicial para deixar de pagar a cota patronal do INSS? Isso foi feito pelo meu antecessor, né? E praticamente eu não participei na decisão da contratação. Eu, como diretor administrativo, evidentemente, participei nos processos administrativos da contratação. Foi uma decisão do meu antecessor. Pois é, mas o senhor, como diretor financeiro administrativo, não tomou conhecimento de como foi feita essa contratação? Sim, ele me falou que foi, na realidade, os detalhes não sei. Eu fiquei sabendo, como é que eu posso dizer assim, de uma maneira que procurou um especialista no assunto, que poderia tornar a Fundas isento dessa contribuição, e porque o nosso assessor jurídico não tem essa especialidade, e por isso ele estava contratando esse escritório de advocacia. O senhor conhecia esse escritório? Não conhecia. Inclusive não é daqui, né? De São Paulo, se não me engano. O senhor tem conhecimento se ele era amigo, tinha algum tipo de relação com o assessor jurídico? Não, de jeito nenhum. Não sabe ou ele não tinha conhecimento? Pelo que eu sei, não era. Ah, não tinha conhecimento. Não. Tá. Foi solicitado como o assessor administrativo financeiro, né? O doutor Alexandre, que era o jurídico, né? Tá. O senhor foi solicitado para o senhor dar um parecer na proposta oferecida pelo advogado? Na realidade, ele sempre dá parecer em todos os contratos, né? E eu cheguei a entender melhor como presidente. Aliás, nem contrato, qualquer aquisição, ele passou por ele para ele dar o parecer. Passou pelo senhor também? Passou pelo senhor também? Para mim passa para eu assinar como diretor administrativo financeiro, mas o parecer é dele. Uma vez que passa pelo jurídico, a gente entende que está tudo conforme. Tá. Normal, não é um procedimento normal que o assessor administrativo financeiro analise a vantagem, decida se é vantajoso, qual é a melhor proposta? Não é uma prática? O senhor tinha conhecimento? Ou o senhor lembra? Sim, a gente analisa, né? Eu entendi que uma vez o administrativo não, o jurídico. Dava o parecer positivo, como era uma área jurídica, né? Eu não sou advogado, eu entendi que estava tudo correto, uma vez que o jurídico deu o parecer positivo. Senhor Irumite, o senhor sabe se teve outro escritório que também apresentou uma proposta, ou foi só do doutor André Félix Ribeiro? Não, eu não sei informar isso não. O senhor não lembra se deu parecer para outro escritório? Não lembro ter dado parecer para outro escritório. Tá. Na sua proposta, no seu parecer, o senhor lembra como é que foi esse parecer do contrato? Faz tanto tempo já, doutora Angela, honestamente eu não me lembro não. Tá. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque o doutor André Félix Ricota apresentou no documento dele, na proposta de contratação, duas propostas financeiras, né? Uma, ele dizia que, isso está nos documentos aqui, eu até trouxe, ele dizia que a primeira proposta dele, ele receberia 20% quando se encerrasse totalmente o contrato de ação na justiça, não teria mais nada para ser recorrido. E a segunda proposta era que ele receberia 3
cotas, o que seria relativo, o correspondente a 3 pagamentos quando saísse a liminar, 2 pagamentos quando saísse a sentença, e no fim do contrato ele receberia 20% sobre tudo que foi economizado e 15% sobre tudo que foi pago indevidamente ao INSS e ressarcido, devolvido à Fundaz. Esse é o seu parecer. Entretanto, no seu parecer, o senhor fez uma análise sobre essa documentação, que está aqui na página 48 do processo. O doutor Alexandre perguntando para o senhor, por gentileza, solicito que esse departamento analise qual das propostas apresentadas pelo doutor André Félix é mais vantajosa para a Fundagem, referente à tabela anexa, um prazo de 8 anos para trânsito em julgado da sentença judicial. Tá? Aí o senhor analisou a primeira proposta, que daria um valor de R$ 3.629.994 pelo seu cálculo. A segunda proposta, que daria R$ 3.031.994. Entretanto, apesar do senhor colocar a proposta de recurso, a segunda proposta como seria mais barata, o senhor colocou assim: entendemos que a segunda proposta será mais vantajosa, uma vez que, salvo melhor juízo, os pagamentos das porcentagens só seriam realizados após o julgamento final. Então, na nossa compreensão, houve uma mistura dos pareceres entre o que o senhor colocou que seria o mais vantajoso financeiramente e o que foi colocado mais pelo período de pagar no fim. Não lembra desse... Não me lembro tá. mais. É porque... Faz muito tempo, eu não me lembro mais, doutor. Tá bom. O senhor foi presidente em que período lá? Eu fui interinamente em 2004 e depois definitivamente, oficialmente em 2005 até 2008. 5, 6, 7, 8. Então, na verdade, a contratação ocorreu no seu período. Não como presidente, como diretor administrativo. A contratação aconteceu no meu antecessor. Eu, quando assumi a presidência, já havia uma ordem judicial para não efetuar o recolhimento. Quando o senhor assumiu? Quando assumi. O senhor, como diretor financeiro, o senhor participou daquela negociação para suspender o pagamento? Não participei da negociação. Eu participei da parte administrativa do contratual. A orientação para que não se pagasse as custas patronais veio de quem? Porque o presidente, claro que nós conversamos, ele assistiu uma palestra e conheceu esse advogado. Ele achou interessante o parecer dele e aí ele convidou para esse advogado para fazer a apresentação, como é que isso ia ocorrer. E a decisão, quer dizer, eu não participei dessas conversações. Tá, mas a decisão foi do presidente ou foi do prefeito? Foi do presidente. O senhor lembra se houve a assinatura de outros contratos, além do principal contrato, que era a suspensão do pagamento da parte patronal? Referente à INSS? Há outros contratos da Fundaz com esse mesmo advogado em referente à questão tributária com a União? Não me lembro. Não lembro. Porque houve além desse contrato maior, houve 2 contratos. Um para o não pagamento do Fundo de Garantia e outro para o não pagamento do CPMF, né? Então, a Fundaz fez 3 contratos com o André Félix Ricota. O que eu ia perguntar? Porque, na realidade, houve formas de contratação diferenciada. Já o primeiro, houve a solicitação de um advogado que apresentou uma proposta, que o senhor já disse que não teve acesso a esse outro contrato, né, essa outra proposta, né, que foi nem levada em consideração, pelo que eu estou vendo. Mas esses 2 outros contratos, o senhor não lembra se houve algum outro advogado que se apresentou para fazer essa mesma ação? Não me lembro, não me lembro. Tá. Então, o senhor também não lembra se o contrato dizia para pagamento na suspensão,
pagamento para o advogado na suspensão do débito ou se era também só no fim. O senhor não lembra, no fim do contrato, quando o advogado conseguisse a suspensão me parece desse que débito. havia uns pagamentos de acordo com o que a senhora falou aí, né? À medida que for ganhando os processos, ele ia ganhando os seus honorários. Tá. O senhor sabe se algum desses contratos foram prorrogados? É porque, na realidade, só se for depois, né? Que O senhor já não era mais nem presidente, nem... porque eu não me lembro, não. Tá. Só se existe uma... Não, eu não me lembro disso, não. Tá. É porque esses outros 2 contratos, sem ser o contrato principal, que era para o não recolhimento da parte patronal, os 2 contratos, eles foram prorrogados, baseados na Lei 8666. E o contrato principal foi prorrogado por tempo indeterminado. E a lei de licitações proíbe que seja feito contrato por tempo indeterminado. Eu ia perguntar se o senhor teve conhecimento disso. Não, eu não me lembro disso, não. Mas pelo que me consta na parte legal da coisa, quando você não tem, nesse caso específico, não de esse contrato da Lei 866, eu entendo que a gente na Fundas tinha isso, por exemplo, uma empresa de limpeza ou de segurança, a gente realmente no limite de 5 anos, aí encerra. Mas aí no caso desse processo, me parece, eu não tenho acesso, me parece que ainda continua em trâmite aí por órgãos superiores. Deve ser por isso, né? Porque a gente não tem um prazo fixado em função disso. Tá. É porque ele, por si só, um contrato que, com esse tipo de prestação de serviço, ele só termina quando acaba a ação. Né? Não precisaria prorrogar por tempo indeterminado, que é uma coisa que a lei... Porque não sabe quando é que vai acabar essa ação. Tá. O senhor saberia informar para essa SEI quanto foi pago para o advogado? Eu não me lembro, não. Não me lembro. Tá. O senhor sabe se tinha dotação, já que o senhor trabalhava exatamente na parte da assessoria administrativa e financeira, se a Fundas tinha dotação orçamentária para a contratação de advogado? Nós recebemos o orçamento e administramos o orçamento durante todo o ano. Né? Normalmente no orçamento tem da peça orçamentária da Fundas, quanto da prefeitura, de qualquer outro, tem lá recurso para folha de pagamento, para investimento, para custeio, né? Sim, sim. Né? Normalmente assim. Tem, normalmente tem. O senhor o senhor saberia dizer não, especificamente para a contratação desse advogado? Especificamente para essa contratação, eu não me lembro, mas eu entendo que não, mas a gente tinha recurso financeiro para remanejar. Tá. Não foi pedido um recurso adicional para isso. Então, você saberia dizer de onde foi remanejado o recurso para pagar o advogado? Já que o senhor era o diretor financeiro, lembra? Não me lembro, não me lembro. Porque, pelo que consta na análise dos documentos, não tinha realmente dotação orçamentária, nem no plurianual, nem na previsão do orçamento anual, né? Nem na diretrizes orçamentárias, não tinha previsão para pagamento desse advogado. Por isso que eu estou reforçando essa pergunta. Né? O senhor, na época, teve conhecimento do pagamento do advogado? Sim, passou, né? Porque passa por mim lá os pagamentos. Só que eu não me lembro como é que foi, quanto foi, não, mas houve, sim. Tá. O senhor lembra que teve, no primeiro pagamento, foi quando foi conseguido eliminar um cálculo e depois o advogado questionou o fato de ter sido pago a menor do que os 3 meses recolhidos? O senhor lembra dessa questão que foi, inclusive, perguntada para o senhor como seria feito esse pagamento? Não me lembro, não. O detalhe não, porque faz já um tempo, né? Tá. Eu não consigo lembrar isso. Tá. O senhor lembra se foi, para cada uma dessas questões pagas ao advogado, se foi recolhido o imposto de renda e INSS descontado desse pagamento a ele? Normalmente, esse procedimento é feito na Fundas. Né? Agora, especificamente, não sei dizer, mas
é sempre recolhido os tributos. Tá. Porque na análise dos documentos foi exatamente isso que o senhor fez. O senhor recolheu o imposto de renda e o INSS devido ao pagamento. Entretanto, depois veio a documentação, a gente analisando isso, veio uma documentação do Alexandre Tonelli determinando que o senhor pagasse para o advogado o que havia sido descontado e recolhido para o INSS. Quer dizer, então, a Fundaz pagou ao INSS e depois, ao imposto de renda, e depois pagou de novo para ele. Não houve uma dupla? Não lembro. Bom, o senhor participava das reuniões do conselho curador da Fundaz? Participava. Uhum. O senhor lembra se foi colocado de forma correta para os conselheiros, para os demais conselheiros, que não era o presidente, o assessor jurídico, do que esse contrato para que era esse contrato, como é que seria a forma de pagamento? Eu não me lembro, mas acredito que sim, tudo era colocado no conselho. Mas eu não lembro de detalhes, não. Tá. Por que eu estou perguntando isso também? Porque, lendo toda a documentação que foi solicitada e que foi enviada, na reunião de conselho foi dito que seria um contrato de risco, que só seria pago no fim da ação, né? E, no entanto, não foi a informação que foi prestada aos conselheiros, não foi o contrato assinado com o doutor André, né? Nos outros contratos assinados entre a Fundaz e o doutor André, o senhor já falou que não lembra a questão da prorrogação. Tá. Quando o senhor foi diretor, era o doutor Alexandre Tonelli. Quando o senhor foi presidente, quem era o assessor jurídico? Inicialmente foi... Esqueci o nome dele. Depois ele pediu demissão, aí o Alexandre Tonelli voltou a ser o assessor jurídico. Tá. Esqueci o nome do primeiro, que logo que eu assumi era um outro. São duas partes nessa pergunta. Primeira parte, quem que teve a ideia de entrar na justiça para não pagar essa contribuição patronal? E quem tomou a decisão de entrar na justiça? Foi o meu antecessor, né? Ele teve a ideia e ele tomou a decisão. Foi o presidente, então? Presidente. O anterior. Mas quem que também decidiu pela contratação do advogado, o André Ricota? Aí já da contratação do advogado. Ok. Foi decisão totalmente dele, né? Ele que decidiu, ele que contratou, evidentemente deve ter... Eu não participei da reunião da negociação, ele deve ter tido assessoria jurídica do doutor Alexandre para fazer isso. Eu praticamente não participei na negociação. O senhor conhecia esse advogado antes? Não, senhor. Não. O senhor conhecia o Alexandre Tonelli antes de ocupar o cargo? Não, senhor. Quem foi o assessor administrativo financeiro quando o senhor foi presidente? Em 2004 eu não tive assessor. Ah, tá. Em 2004 eu fiquei sozinho, praticamente acumulando as duas funções. Tá. O senhor se recorda de alguma recomendação do Tribunal de Contas a respeito da forma como foi feito o pagamento para o André Félix Ricota? Não, senhora, não me lembro, não. Tá. Porque nós temos apontamentos do Tribunal de Contas questionando, né, e dizendo, inclusive, que deveria ser aberta uma conta, uma específica para depósitos durante o andamento do processo, para que depois tivesse o recurso caso a ação fosse improcedente, né? O senhor tomou conhecimento disso? Não, senhora, não me lembro, não.
O senhor alguma vez também sugeriu isso ao presidente o anterior, quando foi tomada essa decisão? Não, não me lembro, não me lembro. É porque nos documentos mostra que o senhor recomendou que mas fosse não... tomada essa providência, no entanto a providência não foi tomada. Pois é, mas eu não me lembro, não. É muita informação, doutora. Do dia a dia. Eu estou com 68 anos e a memória já não ajuda muito. Aqui o quê? Está muito moço. O senhor sabe se o prefeito tomou conhecimento dessa ação? E na época que foi, não sei informar, porque o presidente que deveria informar. Nem assim, em nenhuma reunião, o senhor não... Não, eu não participei, a não ser ele que... não informou para o senhor? A não ser que o meu antecessor tenha falado com ele. Na realidade, eu não tinha acesso ao prefeito, né? Eu era diretor, o prefeito já ficava mais distante de mim. Tá certo. O senhor, quando assumiu interinamente a presidência, o senhor prestava conta deste processo ao prefeito? Dando relatório com o que está acontecendo, como estava o processo, qual era o andamento? Para o prefeito? Isso. Não. Para o prefeito, não. O senhor, como presidente... tinha relação direta com o presidente? Sim, como presidente, sim. Eu falava, eventualmente falava com o prefeito e mais com secretários, né, vinculados à Fundas. O senhor participava da reunião do secretariado? Como presidente? Sim. Participava. Semana passada, o doutor Roniel, que foi o presidente que lhe sucedeu, disse que tinha 11 milhões em caixa. Você sabe para que fim? Não entendi a pergunta. O doutor Roniel, aqui nessa reunião dessa comissão, informou que tinha 11 milhões em caixa. O senhor sabe para que fim tinha esse dinheiro em caixa? Eu não sei exatamente o valor, se são 11 milhões, que a memória não vai me ajudar. Mas a verdade é que, quando eu assumi a Fundas, eu procurei utilizar os recursos da melhor maneira e sempre foi tendo um saldo, a gente foi fazendo alguns investimentos e no final eu pretendia, como presidente, fazer umas outras obras que, por questões de demora, de licitação, problema de licitação, a gente não conseguiu. Mas a verdade é que eu sempre procurei fazer economizar dinheiro, né, para melhor aplicar. E acabou que quando eu passei meu cargo da Fundas, nós conseguimos um saldo razoável, que eu não me lembro exatamente quanto. O senhor tinha por prática de fazer, quando o dinheiro estava previsto para fazer uma obra ou qualquer outro, comprar algum equipamento, e por questão de licitação não saía, demorava, de manter o dinheiro em caixa ou de aplicar esse recurso? Os dinheiros da Fundas, como Fundas, nós poderíamos, por lei, aplicar. Então, o dinheiro era sempre aplicado. Sempre o saldo que a gente tinha, o dinheiro que a gente não estava utilizando, o dinheiro era aplicado. O senhor sabe, ou o senhor saberia nos dizer, na contratação desse advogado, se houve uma licitação, retirar orçamento com outros escritórios, ou foi somente o do doutor Alexandre? Doutor André? Não saberia informar. Mas pelo que o doutor Alexandre me informou, a própria OAB coíbe esse tipo de licitação entre advogados, né? Então, eu acho que é por isso que ele assessorou dessa maneira. Ele me falou que a OAB não incentiva esse tipo entre os advogados, porque os honorários advocatícios já estão estabelecidos pela própria OAB. Pois é, mas isso não impede, por exemplo, que a Fundas pudesse consultar outros advogados. Até porque esse advogado, pelo que nos consta, ele não é nenhuma autoridade nacional para ser contratado, sei lá, por uma... como é que é o termo, doutora, quando você contrata... Oi? Notório saber, porque a gente, na verdade, não é um advogado assim de conhecimento nacional, ou que ele realmente tinha uma grande expressividade naquele assunto. Então,
Tanto é que ele orientou de forma, vamos dizer assim, aparentemente errada, e está aí o prejuízo para o cidadão joseense, que hoje gira já em torno de 30 milhões só os juros da dívida. O senhor tem conhecimento se foi feito outras consultas? Não, eu não tenho conhecimento. O senhor se lembra se foi o senhor ou o prefeito que indicou o doutor Alexandre Tonelli como assessor jurídico? Depois, já como titular... Antes e como titular? Não, antes não fui eu. Antes deve ter sido o presidente anterior. Uhum. E em 2005, com a saída do outro advogado, que eu não me lembro mais, aí eu indiquei o doutor Alexandre para voltar. Isso foi... Aí o senhor já tinha esse conhecimento já tinha conhecimento da atividade anterior dele. do trabalho dele, da capacidade dele. Tá. Eu indiquei para ser assessor jurídico e me foi aceito. Você quer perguntar alguma coisa? Doutor Chioca, boa tarde. Muito obrigado pela sua presença aqui nesta Comissão Especial de Inquérito. Já tenho grandes referências da sua competência pelos setores que o senhor passou. Eu te faria apenas duas perguntas. A pergunta que eu vou fazer é relativa a essa Comissão Especial de Inquérito. Não tem nada a ver com contratação de advogado ou outro profissional da Fundasa. Em relação a essa dívida que, junto ao INSS, que é o motivo dessa Comissão Especial de Inquérito. A pergunta é a seguinte. No período que o senhor foi presidente da Fundasa, não é? As contas que o senhor teve, elas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas? Sim, graças a Deus todas as contas foram aprovadas e os contratos também, né? Porque os contratos elas são analisadas separadamente. Foram todas aprovadas. Né? Muito obrigado. Sem mais perguntas. Algum outro vereador quer perguntar alguma coisa? Gostaria de saber, quando o senhor foi entrar na prefeitura, Secretaria de Obras, quem que convidou o senhor para entrar no poder público, para trabalhar, no caso específico, a Secretaria de Obras? Na época foi o secretário de Obras. O senhor lembra o nome dele? Era o Ryuji Kojima. Kojima. Uma outra pergunta, uma dúvida. O senhor chegou a contribuir com alguma campanha eleitoral? Contribuí, sim. Tá. Uma última pergunta. Qual a sensação do senhor em ver que São José pode perder 30 milhões de reais? Não sei, essa pergunta eu não sei te responder, não. Nunca imaginei. Senhor Iromiti, o senhor... Deixa eu ver o que o senhor está falando que eu não lembro. Eu formulei, enquanto ele estava perguntando, eu formulei uma coisa na minha cabeça. O senhor se lembra alguma vez se a Fundaz ficou por algum período sem a certidão negativa de débito? Não, sempre nós tivemos certidão negativa de débito, tanto do INSS como da Receita. Não me lembro, não. Não me lembro se a gente teve. Tá. É porque o doutor Roniel informou que tinha a certidão negativa porque estava sendo parcelada a dívida. Então, era negativa com efeito positivo. Ah, sim, depois no tempo do Roniel, né? Por isso que eu fiz essa pergunta. Teve que parcelar a dívida, mas na minha época não me lembro, não, que a gente tenha tido. Tá. Nem que tinha a Fundaz perdeu algum recurso, deixou de receber algum valor, alguma contribuição, por não ter a certidão negativa? Não lembro, porque a gente utilizava essas certidões para convênios, né? Aí o convênio seria vetado. Não me lembro, doutora. Não me lembro que a gente tenha tido algum problema de certidão. Se tiver, deve ter sido momentâneo, por algum equívoco. Não me lembro. O senhor tem mais alguma coisa a falar, a declarar? Doutor Chioca, se o senhor não
não consegue imaginar a nossa cidade ou perder 30 milhões de reais, caso na justiça a Fundasa ganhe a causa, ela vai receber 30 milhões de reais ou deixar de pagar isso aí. O senhor tem sentimento para isso também? O vereador Tchaca perguntou para o senhor como é que o senhor se sente na possibilidade da cidade perder 30 milhões de reais. E o senhor disse que não saberia qual seria esse sentimento. Eu faço a pergunta de forma inversa. Caso essa ação na justiça ela tenha efeito positivo em favor da Fundasa, portanto, de São José dos Campos, e venhamos a ter que não pagar esse dinheiro, o senhor teria sentimento para exaltar isso aí? Eu nunca imaginei em ambos os casos qual seria meu sentimento. Eu nunca cheguei a pensar. A verdade, a gente pensa nos benefícios e prejuízos, né? Se você não tem o recurso, você tem prejuízo. Agora, se você tem recurso, você tem um benefício. Mas eu nunca cheguei a pensar em ambos os casos. Tá certo. Uma última pergunta que me surgiu. O doutor André Ricota, ele, quando foi contratado, ele tinha há pouco tempo adquirido o AB dele. Então, era um jovem ainda advogado. O senhor lembra se ele tinha experiência numa ação tão importante, num valor tão alto como essa, ou porque era um risco, né? Um risco alto com dinheiro do contribuinte. O senhor se lembra se ele tinha alguma experiência, algum caso que ele tinha ganho de fato mesmo, ou foi contratado aí porque ele proferia as palestras sobre o tema? Na realidade, quem analisou o currículo dele foi o próprio doutor Alexandre, né? Então, a gente entende, você tem um assessor jurídico que te assessora, e eu, como eu falei anteriormente, eu não participei na contratação, eu não conhecia esse advogado. Eu queria saber, na opinião do senhor, como ex-presidente, como ex-diretor administrativo financeiro, se o senhor entende que com 4 anos de experiência como advogado, ele estava capacitado para defender um contrato de tão volume que a parte dele deu quase R$1 milhão de recebimentos? A gente dá opinião aqui também, não é só fatos. Não, por favor, dá opinião também. O senhor não é obrigado a responder, mas na verdade, eu queria saber, na sua opinião, se com 4 anos ele era capacitado para ganhar R$1 milhão, quase R$1 milhão, em poucos tempos de trabalho. Bom, já que é opinião, eu tenho uma opinião não como advogado, mas em qualquer área profissional, né? Depende da capacidade, do interesse, do esforço, da competência do profissional. Ele pode estar, um advogado pode estar capacitado em 4 anos, como o senhor disse, um outro em 20 não está com a mesma capacidade. Eu acho que não é o tempo, evidentemente tem um mínimo, mas 4 anos já é um tempo para você ganhar uma experiência. Agora, se vai estar competente ou não, vai variar da pessoa para pessoa. Essa é a minha opinião, porque a gente, né, minha idade, já sou, acho que bem mais velho que vocês, a gente percebe isso, porque a gente já vi jovens trabalhando melhores do que pessoas com mais idade, no mesmo setor, pessoa que se destaca, jovem ainda, jovens que procuram se capacitar, estudar, aprimorar. É difícil de dizer se esse advogado em 4 anos estava capacitado ou não. Pode ser que sim, pode ser que não, não sei. Eu lhe fiz a pergunta ou indagação se o senhor queria colocar mais alguma coisa antes de ele interromper e fazer uma nova pergunta. O senhor quer colocar mais alguma coisa? Não, eu só gostaria eu vim aqui com o intuito de esclarecer o que for possível, que minha mente pudesse lembrar daquilo que os senhores gostariam de saber. Eu não tenho nada a acrescentar mais. A gente agradece muito a sua presença, de ter vindo aqui, de ter respondido às indagações dos vereadores, né? E
Na próxima semana fica convocada a nossa reunião da SEI para às 16 horas mesmo, né, 4 horas da tarde, e será ouvido, conforme convocação, Perdão. Não é quarta-feira, vou dizer a data. É segunda-feira que vem, dia 31, é que eu falei 4, na quarta não, segunda-feira que vem, dia 31, às 16 horas, senão eu mesmo fiz uma confusão aqui na data. É a próxima reunião da nossa SEI e, conforme convocação, a gente vai estar ouvindo o outro presidente, o Veneziani, tá? E eu queria estar aproveitando também para convocar o Alexandre Tonelli, já que foi citado várias vezes o nome dele como assessor jurídico da casa. Então, semana que vem, a gente ouve o Alexandre Tonelli, o Veneziani, e na outra segunda, então, eu pergunto, indago aos outros membros se tem algum problema de estar chamando o doutor Alexandre Tonelli. Não? Tem alguma outra sugestão? Alguma outra colocação? Não? Então, nada mais havendo tratar, a gente encerra essa questão, agradecendo o pessoal da TV Câmara que transmitiu e a todos os membros da comissão, de modo especial ao senhor Iromite, que compareceu a essa sessão.